Alô, amigos! Hoje é o dia 29 de maio de 2026 e yes, nós temos Bananas, está outra vez no ar. Eu sou José Inácio Werneck. Hoje eu estou no Rio de Janeiro, onde também estão Celina Cortes e Humberto Borges. Meus amigos, eu quero começar por ressaltar um fato extraordinário que acaba de acontecer em Paris, nas quadras de Roland Garros. O João Fonseca derrotou o Novak Djokovic por 3-2, saindo de 0-2. Perdeu os dois primeiros sets, ganhou os 3 sets seguintes e fechou a partida com 3 aces, aquele saque sem retorno. Uau, é uma fera, Realmente, cara. É feito muito bom, hein? assim, extraordinário do João O Fonseca. jogo passado, Zé, Oitava de final. o jogo anterior ele também saiu com 2 sets de desvantagem. Eu estou Saiu vendo de que 0-2. você está acompanhando bem o esporte. Já que você está acompanhando bem o esporte, vamos falar. A Copa do Mundo começa dia 11 e ninguém sabe se o Neymar vai jogar. Para Sabe? variar, né? Tá confusões Ele com não o vai Neymar. jogar, não vai jogar, Zé. Ele Ela está tá com, com ele uma tá com, lesão, né? ele tá com uma lesão na panturrilha, uma lesão na panturrilha complicada. Mas dizem E que ainda espera-se, né, que ele consiga participar. Não vai participar das primeiras partidas, espera-se que ele entre mais tarde, se o Brasil seguir adiante, né? Realmente, vamos ver o que vai acontecer. Mas Agora, olha só, Zé, diga. olha só, palpite de boleiro. Ah, Quando você está numa seleção, você sabe disso, todo mundo sabe disso. Os caras que estão lá estão mordendo o calcanhar do outro por uma vaga. E tem que treinar. O time precisa de fazer conjunto, precisa de ter mobilidade no campo, precisa de saber o que vai fazer com a bola. E quando entrar no treino, ninguém vai dar mole para o Neymar, vai querer a vaga, né? E o Neymar não vai poder correr e pode se estourar rapidinho novamente, porque uma lesão dessas não costura assim, não. é, isso, Lamento, isso, lamento. isso lembra um pouco o que aconteceu com o Romário na Copa de 1998, né, em que ele acabou sendo cortado. Ele estava também com um problema de lesão. Aliás, por causa disso, ele acabou brigando com o Zico, que ele responsabilizou o Zico pela dispensa dele. Ele já estava lá, né, na França para disputar a Copa, aí foi cortado. E esse mesmo Romário, em 1990, teve também um problema, ele foi para lá com uma fratura no tornozelo, uma história complicada. Mas, meus amigos, eu quero dizer o seguinte: eu, como brasileiro que reside nos Estados Unidos, vou usar aqui umas palavras antigas. Estou abismado, estupefato, nem me lembro qual outra palavra bem antiga assim, para descrever o que eu sinto. Bobo, tô Hein? bobo, tô Estou. bobo, Hein? tô bobo. Estou bobo, estou realmente impressionado com o fato de que um senador brasileiro sai do Brasil, vai aos Estados Unidos pedir ao Donald Trump intervenção nos assuntos internos do Brasil. Esse cidadão é candidato à presidência da República, cortejando um criminoso. O Donald Trump é um criminoso. Aliás, são dois, né? É, Dos dois lados. é. O Donald Trump é criminoso, julgado e condenado. Só não foi sentenciado porque as Virou eleições presidente. estavam chegando e o juiz não teve tempo de sentenciá-lo antes dele ser eleito presidente. Então ficou em suspenso. Mas é um criminoso que tem como doutrina, criou a doutrina Monroe, que é uma mistura da doutrina Monroe, pronunciada Monroe do Brasil, que na realidade não existe. Eu já falei sobre isso. Tudo que o James Monroe falou em 1823, um ano depois da independência do Brasil, quando a Argentina e a Venezuela já estavam independentes, era que as nações europeias não deveriam ter colônias nas Américas. Foi só isso que ele falou. Ele não disse que os Estados Unidos América para os deveriam mandar americanos. nas Américas. Hein? América para os americanos. Não, isso é mentira. Ele nunca falou isso. Ele falou que as nações europeias não deveriam ter colônias no continente americano. Isso não quer dizer que os Estados Unidos vão governar todo o continente americano. Isso é uma outra história. Agora, o Donald Trump, aproveitando isso, criou essa doutrina Monroe, invadiu a Venezuela, está preparado para invadir Cuba
E esse crápula vai lá pedir que ele intervenha nos assuntos brasileiros, abrindo uma janelinha para amanhã o Donald Trump intervir no Brasil. Quer dizer, o que vocês me dizem sobre isso? Olha, o Eu negócio digo é o que não é seguinte: ele desculpe, estava Celina. atolado na lama aqui, com todas as denúncias que surgiram, da proximidade que ele tem com o Vorcaro, das cobranças. Ele até disse que o encontro pessoal que ele teve com o Vorcaro era para botar um ponto final na relação, e o Valdemar da Costa Neto, presidente do BL, falou: não, não é nada disso, é para cobrar o resto do dinheiro que estava acordado. E aí o negócio é o seguinte: ele marcou essa viagem nessa data porque ele tinha informações, assim como o governo brasileiro também tinha informações de bastidores, de que essa decisão de transformar o PC, o Comando Vermelho e o PCC em organizações terroristas estava marcada para sair na quinta-feira. Então, estrategicamente, ele armou essa viagem nessa data para poder bancar que foi ele que conseguiu. Porque o que acontece? A população, principalmente a quantidade de gente que vive ameaçada por essas facções, né? Muita gente, vê qualquer ação que julgue que leve a uma maior segurança como uma coisa positiva. Assim como o Cláudio Castro, que estava ferrado, ganhou popularidade quando o governo dele matou 122 pessoas nos complexos do Alemão e da Penha no ano passado. Então, é a mesma coisa. O Flávio fatura que ele está brigando pela segurança, quer dizer, primeiro, tira a lama do Vorcaro da reta que ele estava lá afogado nessa lama, né? E aí cria essa narrativa que milhares de eleitores acreditam, né? Quer dizer, foi uma estratégia muito bem montadinha E que para ele sair da situação que ele estava muito, muito ruim. Então, o que acontece? A mídia tem que chamar atenção, o governo tem que chamar atenção do que está acontecendo de fato, porque isso só vai piorar a situação, porque o governo, a associação que o governo brasileiro tem com o governo americano, é, eles têm um contato frequente com o FBI, com o DIA, e agora com isso vão deixar de ter, porque quem vai cuidar disso vai ser a CIA, e a CIA não abre o jogo. Então, do ponto de vista do controle das organizações criminosas, piora. Fora a situação das finanças, porque qualquer banco, qualquer instituição que tenha lá qualquer vínculo remoto com o PCC vai se ferrar. Aliás, o Banco Master, ai meu Deus, como é que se chama? É, a, um fundo, agora me faltou, REAG. O fundo REAG é, está comprovadas as relações do fundo REAG com o PCC, e o fundo REAG está ligado ao Master, o que significa que o Flávio, eventualmente, também poderá ter ligações com o PCC, já que ele é ligado ao Vorcaro, eu né? não moro no Rio, mas eu tenho ouvido dizer aí que essa família Bolsonaro tem ligações com os milicianos do Rio de Janeiro. Total, total. Mas miliciano ainda não está na reta do Trump. O que está na reta do Trump Peraí, seria peraí, os pessoal. traficantes, que, na verdade, os traficantes brasileiros não mandam drogas para os Estados Unidos. Quem manda Peraí, pessoal. é o cartel do México. Peraí, um instantinho só. Isso é Fala. importante, senão a gente esquece. O Flávio Bolsonaro foi o sujeito que mandou condecorar o miliciano Adriano Nóbrega. Adriano Nóbrega, que foi morto, foi apagado, o arquivo Ele é dele foi possível. apagado lá na Bahia. Policial na Bahia. Queima de Exatamente, arquivo. eu informo e afirmo. A milícia lá do Rio das Pedras, que é lá pertinho da casa do Bolsonaro, aqui na Barra da Tijuca, é a milícia do Flávio Bolsonaro. É aquela milícia que constrói na beirada das favelas, de vez em quando cai um prédio. Gostou do Não, blululu? eles É prédio, pois teve é. É prédios miliciano irregulares que mesmo. mataram 24 pessoas na Muzema.
E o Pois é, na Flávio Muzema. estava envolvido com essa história toda. Porém, a maior organização internacional vamos dizer, de milícia do mundo, na minha opinião, é o Partido Republicano dos Estados Unidos. O Partido Republicano dos Estados Unidos está fazendo aquela mutreta que o Zé Inácio informou na semana passada, mudando os distritos eleitorais, para poder ser eleito, para poder aprovar um orçamento de 3 trilhões e 100 bilhões de dólares. Orçamento militar, apenas para as guerras lá no Oriente Médio, as guerras onde o Trump mete o dinheiro e mete todas as coisas. É uma organização terrorista. O Partido Republicano dos Estados Unidos tem a mentalidade da organização terrorista, que é criar situações de terror para poder governar. Outro aspecto, Zé, que é muito importante, o Donald Trump está governando através da sua linha pessoal, a Truth, Social Truth. Exato, é o Twitter dele, sei lá, como é que fala, é o órgão de comunicação social dele, a mídia social dele. É um país, a maior potência do mundo é governada pela rede social pessoal do presidente. É só esse fato, entendeu? Não tem mais aquela como é o nome daquela mocinha antipática para Chuchu, que fazia os briefings da imprensa na Casa Branca. Não tem mais. O Trump chega lá... Leavitt. Caroline Leavitt. Ela faz ainda. Hein? Ela é a secretária de imprensa do Donald Trump, Caroline Leavitt. O cara fica em pé na frente do helicóptero e fica dando notícias para a imprensa, fica dando notícias. Tem vários jornalistas americanos que têm um número pessoal, se comunicam pessoalmente com o Trump. Ele dá uma notícia agora, imediatamente contradiz essa notícia, 6 horas depois contradiz essa notícia. Ele está governando os Estados Unidos através da sua rede social. Isso é uma coisa maluca, cara. É uma coisa maluca. Agora, falando, você me lembrou de uma coisa. Eu morei ali na Barra da Tijuca e, por acaso, perto do Rio das Pedras. Isso já há muito tempo. Até na ocasião tinha lá o negócio do Brizola, aquela como é que era o nome daquelas coisas? CIEP do Brizola e tal. E depois aí o Rio das Pedras foi crescendo, a situação ali realmente piorou. Naquela época, esses milicianos, eles chamavam isso de polícia mineira. Naquela ocasião. Depois virou a milícia. Agora, essa questão de dizer que traficantes de drogas são terroristas não tem nada a ver realmente uma coisa com a outra. E isso lembra o que o governo do Donald Trump vem fazendo no Caribe e no Pacífico Oriental. Até hoje, eu estava lendo no New York Times que agora são cerca de 200 pessoas que foram mortas pelo governo dos Estados Unidos. Eu li hoje 194. Quase 200, arbitrariamente, sem perguntar quem são vocês, culpadas ou inocentes, simplesmente atirando e matando, inclusive quando 2 ou 3 deles ficaram lá pedindo socorro, porque tinham sobrevivido ao primeiro ataque, e a obrigação pela lei internacional é de você socorrer os tripulantes do navio inimigo que você bombardeia, eles foram lá para matar. Então, como falou a Celina, 194, quase 200 pessoas já foram mortas. Agora, e a imprensa americana todo dia diz isso. Isso não tem nada a ver com terrorismo. E olha, ainda hoje estava lendo a edição online do New York Times, o consumo de cocaína nos Estados Unidos continua aumentando, porque o problema não é o cidadão lá da Venezuela, ou daquela que seja, que vai de barquinho, ou de canoa, ou de lancha, levar cocaína para os americanos. É o brutal consumo de cocaína e de tudo que é tipo de drogas pela população americana. É a lei do maiores consumidores de drogas do mundo. É a lei do mercado. O mercado americano por drogas é insaciável. Então, se não for o peruano, vai ser o cidadão da África do Sul, vai ser o país do Laos, vai ser o país da Conchichila, de qualquer lugar do mundo que vai levar droga para lá, porque eles querem a droga. É o mercado que pede, é a lei do mercado. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, tudo isso é uma desculpa
para o Donald Trump intervir nos outros países do continente americano. É isso que ele pretende fazer com o Brasil, como já fez com a Venezuela e como já fez com Cuba, está tentando fazer com Cuba. A história de Cuba com os Estados Unidos é muito interessante, porque a intervenção, se eu estiver falando demais, por favor me interrompam, mas a intervenção dos Estados Unidos em Cuba veio com uma declaração de guerra dos Estados Unidos à Espanha, porque supostamente um navio americano que estava no porto de Cuba foi bombardeado e afundado. E dizem, aquilo foi um pretexto dos Estados Unidos para declarar guerra à Espanha e invadir Cuba. Os Estados Unidos declararam guerra à Espanha, ficaram com Filipinas, Cuba e outras pequenas possessões espanholas. Porto Rico, o Caribe, ficaram com tudo, Zé. E Guantánamo, até hoje é dos Estados Unidos, né? Cuba, aliás, é o que eles chamam um contrato de aluguel, não é aluguel, me escapa a palavra no momento, mas é o que eles chamam lease nos Estados Unidos. E que Cuba, depois do governo de Fidel Castro, se recusou a reconhecer e não recebe o pagamento, mas os Estados Unidos sempre depositam o pagamento em dólar pela base de Guantánamo para dizer que tem direito à base de Guantánamo. O fato é que a base de Guantánamo está lá. Mas o fato é que desde isso, que foi no final do século XIX, a presença dos Estados Unidos em Cuba tem sido constante. Constante. Vocês lembram do filme The Godfather, O Poderoso Chefão? Mostra bem o que era. Os Estados Unidos dominavam, vejam bem, dominavam o comércio de drogas, bebidas e prostituição em Cuba. Veio Fidel Castro, muito bem, desde a época do Fidel Castro até hoje, há um embargo econômico dos Estados Unidos a Cuba. Então, é uma coisa muito relativa você dizer o regime socialista, comunista, lá o que seja, não dá certo. Mas não pode dar certo nenhum regime do mundo quando você tem a nação mais poderosa do mundo a 100 e poucos quilômetros da sua costa, fazendo um embargo que está em ação desde 1960. A Revolução do Fidel Castro foi em 1959, não é isso? Desde então, 59, 1º de janeiro. Então veio um embargo econômico a Cuba. Como é que o Cuba vai sobreviver? Não tem condição. Agora vai esse crápula, vai para os Estados Unidos cortejar o Donald Trump, que tudo que o Donald Trump quer e deseja na vida é um pretexto para intervir no Brasil. Não é um crápula. Bolsonaro é a segunda vez, crápulas, né? São 3. O irmão dele, que é o Eduardo. Pois é. Eduardo. O Figueiredo, como é o Paulo Figueiredo, que é neto do João Batista, que gostava mais do cheiro de cavalo do que de gente, e o Flávio Bolsonaro, que vai para os Estados Unidos com salário pago pelos contribuintes brasileiros, cara. Pelos aposentados. Pelos aposentados, exatamente por mim. Ele vai com o meu dinheiro lá para os Estados Unidos e posa ao lado do... Ô Zé, eu estou zangado, cara. Acho que eu vou comer esse celular hoje. Então, o Eduardo primeiro fez aquela chantagem, né, que redundou no tarifaço do Trump pela liberdade do pai, que não deu certo, e, pelo contrário, o Lula ganhou popularidade com um discurso de soberania. E agora o que o Flávio faz exatamente é atacar de novo a nossa soberania, porque essa decisão do governo americano é uma invasão da nossa soberania. E aí, se o governo brasileiro se queixa disso, os eleitores mal informados, que não têm muita noção do que é essa soberania, vão dizer que o Lula está querendo favorecer o crime organizado. Então, perdão da expressão, é muita sacanagem. É muito. Muito. Zé, e os preços dos ingressos aí na Copa do Mundo, como é que está? Olha, eu estava vendo aqui o noticiário internacional, BBC, a CNN, todo mundo protestando, né?
contra esses preços. Eu não sei onde é que isso vai acabar. Agora, por exemplo, tem o famoso caso da passagem de trem, né? De Nova York para o MetLife Stadium, que fica ali do outro lado do Rio Hudson, né, em Nova Jersey, e é um trajeto curto, e cobra, o preço é de $10,15, o preço normal. Começaram a cobrar 130, e agora baixaram para 105. E não sei. Eu estava vendo que os preços, você deve saber isso melhor do que eu, que os preços nos Estados Unidos são regulados de acordo com a demanda, né? E eles estão forjando uma falsa demanda que não existe para justificar essa subida Aí eu não sei exatamente se a culpa maior são dos americanos ou da FIFA, com esse A infantil. FIFA também está entrando nessa onda. A FIFA parece que tem a decisão final sobre os ingressos, né? Agora, que está havendo uma grita aí, grupos organizados de torcedores no mundo inteiro protestando e muita gente sabotando. Eu não sei exatamente, a Copa do Mundo começa agora dia 11, não sei em termos de público se vai ser um sucesso, se não vai ser um sucesso. O futebol realmente é o esporte mais popular do mundo, até nos Estados Unidos hoje o futebol é muito popular, mas não sei o que vai acontecer em matéria de presença de público e muita gente que vai para lá, talvez seja até deportada pelo Donald Trump, não sei o que vai acontecer. Vocês é que... A FIFA é uma gracinha. Há muito interesse de torcedores brasileiros em ir para os Estados Unidos, eu confesso que não sei. Eu sei o seguinte, que agora para você tirar o seu green card aí nos Estados Unidos, é proibido, você tem que voltar ao país de origem. Isso foi mais uma decisão do Trump, você solicita o green card, tem que voltar ao país de origem. O Donald Trump, ele faz tudo o que ele pode para dificultar o acesso de imigrantes dos países que ele já chamou de shitholes. Eu acho que não preciso nem traduzir o que vem a ser shithole, né? Dá para entender bem. Ele põe isso na mídia social dele, né? E são basicamente os países dos moreninhos, né? Dos moreninhos e dos mais escurinhos ainda do que os moreninhos, porque noruegueses são sempre bem-vindos. Basta dizer que ele só admite imigrante da África do Sul se for branco. Ele está recolhendo sul-africanos brancos dizendo que eles são vítimas. Mas a África do Sul tem 8 brancos. Hein? A África do Sul tem 8 pessoas brancas. Eu não sei quantos tem, mas o que tem, ele está acolhendo de braços abertos, dizendo que eles são vítimas de discriminação racial. Ele virou um negócio ao contrário. A África do Sul, que era conhecida por discriminar contra os negros, agora ele diz que está discriminando contra os brancos. Mas olha, exatamente. O Epstein não se fala, né? Não, ontem a Pam Bondi, que era a secretária do interior do Trump, que foi demitida, né? Ela compareceu a uma reunião no Congresso para falar sobre o Jeffrey Epstein. Mas isso vai se arrastando, está entendendo? E nunca, na realidade, na minha opinião, vai se descobrir exatamente quais eram as relações do Donald Trump com o Jeffrey Epstein. Agora, que existiam, é claro que existiam. Isso está mais que comprovado. Exatamente. E todo dia eu ando de bonde. Eu moro em Santa Teresa. Todo dia. Aí em Santa Teresa, né? Que é um dos... Aliás, a Celina disse que outro dia ia haver uma ligação dos bondes de Santa Teresa com o Cosme Velho, eu não cheguei a entender direito. Não está rolando, hein? Com Corcovado, aquele ponto lá para subir para o Corcovado, lá no Silvestre. Bom, nada mudou. Os bondes não estão passando por lá. Passaram um ano trocando aqueles trilhos que tinham botado em bitola errada, infernizando o deslocamento e nada aconteceu. Eu não sei se é o local onde o ponto que não está pronto, não sei, mas eu não vi nada acontecer. Aí, pessoal, só para não sair da Copa, vocês querem ver o Zé Inácio pular na cadeira? Vocês já viram o Zé Inácio pular na cadeira? Não, quer dizer, eu mesmo não vi. Vocês vão ver o Zé Inácio pular sim, aqui na minha cadeira. Agora. Diga lá. Presta atenção. Sabe onde é que vai ser a próxima Copa, Zé Inácio, de 1930?
Bom, vai ser espalhada pelo mundo inteiro, Uruguai, Argentina, Vai Espanha, ser no Paraguai. Uruguai, vai ser no Uruguai, vai ser na Argentina, vai ser na Espanha, vai ser em Marrocos, vai ser, É. vai ser até aqui em casa. Eu estou fazendo um golzinho aqui. Eu vou te dizer exatamente: Marrocos, Argentina, É uma Portugal, infinidade, é. exatamente. Uma Na infinidade. Espanha, Marrocos, vai ser no Uruguai, Argentina e no Paraguai também. Também no Nós vamos Paraguai, todos, Gente, ou cujo, seja, vamos aliás, nessa. o, Cara, que loucura! A Copa do Mundo vai ser no mundo, vai ser espalhada por essa coisa toda, exatamente nos nossos países que mais gostam do Brasil no futebol, né? Ou exatamente. seja, Agora, vamos furar a bola. já que a gente estava falando em transporte, eu queria dizer o seguinte, isso me... Pulou na cadeira, Zé? Pulou? Pulei. Então, por uma pipoca. É. Já que a gente estava falando em transporte, eu queria fazer um pequeno reparo, é o seguinte, eu cheguei anteontem ao Brasil, seja bem-vindo. obrigado, passando pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Então, eu quero dizer o seguinte, eu tenho uma vastíssima experiência em matéria de aeroportos. Olha, eu já andei por aeroporto em todos os lugares do mundo, até no Tahiti, né? União Soviética, no tempo da União Soviética, antiga União Soviética, Moscou, Praga, Budapeste, pela África, Dakar, na Argélia, China, Pequim, Japão, Tóquio, Osaka, Auckland, na Nova Zelândia, Sydney, na Austrália. Eu passei por aeroporto, até no Alasca, eu já passei por aeroporto do Alasca. O pior aeroporto do mundo, vocês podem discordar de mim, não sei. O pior aeroporto do mundo é Guarulhos, em São Paulo. É um imenso caos, é uma coisa inacreditável. Eu já fui lá diversas vezes e eu tenho horror de passar por Guarulhos. Mas acontece o seguinte, o Galeão foi esvaziado ao longo dos anos, porque eu me lembro bem da época em que você voava, por exemplo, você estava em São Paulo, queria ir para a Europa, para os Estados Unidos, você passava pelo Galeão, passava pelo Rio de Janeiro. Hoje é o E agora inverteu, né? Hoje inverteu, as empresas internacionais vão primeiro para Guarulhos, que é o inferno, caótico, e depois vão para o Galeão. E o Galeão foi reformado, mas está esvaziado. Então, me ocorreu o seguinte, por que não existe uma maneira de dinamizar o Galeão? O que seria? A linha do metrô chegar até o Galeão. Vão dizer que é alguma maluquice, então eu vou dizer o seguinte, há 49 anos, você desembarca no aeroporto de Heathrow, em Londres, há 49 anos. Passa pela alfândega, né? Passa pela imigração, passa pela alfândega, abre aquelas portas e você está diante do metrô. Desce pela escada rolante e você vai de metrô do aeroporto de Heathrow a qualquer lugar da cidade de Londres. Pela Paris central. também. Paris é a mesma coisa. Agora, por que não há uma linha de metrô? Seria uma coisa absurda ter uma linha de metrô para o Galeão, porque o cidadão chega no Galeão, tem que enfrentar aquele trânsito da Avenida Brasil, linha amarela, linha vermelha, aquelas Não, coisas. e passa por locais de risco, né? E, De além de tudo, Pois é, ei, não sei o quê. Eu tem uma acho que esse é o maior alternativa, problema. tem uma alternativa formidável. Vai de barco. Você pega um barco na Praça 15 e desce na Ilha do Governador. Né? Você até pega eu um não barco. sei, mas Falta de vontade política, né? Parece. Porque Pega uma lancha, a lancha pitou, vai de lancha até a Ilha do é uma Governador. coisa não, qualquer. no que dependia do Cláudio Castro, nada acontecia. Assim, eu tenho uma filha que está morando na Gávea. Então, eu saio daqui de Laranjeiras, pego o metrô e salto na Praça Antero de Quental. Para chegar na casa da minha filha, antigamente tinha uma linha de superfície do metrô para lá. Às vezes eu fico quase uma hora esperando pelo ônibus para passar, quer dizer, a estação da Gávea ficou, acho que 10 anos parada, e era uma obra que já tinha um X% adiantada, e agora vai levar mais 3 anos para concluir. Quer dizer, tudo que o Cláudio Castro fazia porque ele não fazia, né? Ele cuidava de outras coisas que não eram a população do estado que ele governava, né?
E ele está agora emaranhado aí em problemas judiciais. Pois é, apareceram informações do celular do Vorcaro mostrando reuniões que ele fez com Cláudio Castro em restaurantes super estrelados de Nova York, que gastou fortunas. Teve uma degustação de Do bife uísque, folheado a ouro. uma degustação de uísque para 10 pessoas que custou uma fortuna. Entre elas estava o Ciro Nogueira e o Hugo Mota, e o Cláudio Castro se deslumbrando com essas coisas. E o que apareceu no celular do Vorcaro é que, dias depois de cada uma desses subornos, o Rio Previdência mandava uns milhões lá para o Vorcaro, né? Então, olha, é uma coisa inacreditável, porque a Polícia Federal bateu na casa do Castro há 2 semanas atrás por causa da Refit, por causa das ligações do Castro com o Ricardo Magro, que é o maior devedor do Brasil, que é o dono da Refit, né? Então eu já tinha esse rolo, fora o rolo que ele foi Refit é a antiga Manguinhos. Manguinhos, Refit, Refit, pois é, e a Manguinho gente de precisando Manguinho. de refinaria. É, a antiga refinaria de Manguinhos, ali no começo da é. Avenida Brasil. É. Ali, E que esse governador agora, esse desembargador, está querendo desapropriar e pagar a desapropriação com dinheiro que a própria Refit deve ao Estado. Aliás, descobriram que tem uma escuta irregular na sala lá desse governador que está fazendo coisas extraordinárias, está fazendo uma limpeza desses bolsonaristas, dessa extrema-direita que vinha grudada nas costas do Cláudio Castro. Já tem uma economia boçal, a quantidade de gente que não ia trabalhar, foram, sei lá, mais de 1.000 pessoas demitidas. Que coisa, hein? bom, olha só, E isso pessoal. tudo é a turma do Flávio Bolsonaro, né? Pois É a é, olha só, turminha do pessoal. PL. Tem um detalhe importante. Eu tinha bife com pó de ouro, né? Lá eles Bife descobriram o folheado a bife custava ouro. folhado a ouro. Só que o Nordeste brasileiro tem uma vasta experiência nisso. Antigamente, os nordestinos todos, meus parentes todos, meu avô, todo mundo tinha dente de ouro. Então, eu pegava o dente de ouro, comia tudo com dente de ouro. Tudo Não com precisava de ir para Nova York. Então, o Brasil é um país que estava na frente há muito tempo, pessoal. Beleza. Olha, eu queria falar rapidamente ainda de outro assunto, mas vai ficar para a semana que vem, porque o tempo está acabando. Mas seria sobre o possível impacto dessa decisão aí do Donald Trump em relação ao Brasil afetar o Pix brasileiro. É um problema. Existe essa perspectiva também. A Existe. gente pode conversar sobre isso Já pensou na próxima o semana. favor que o Não Flávio mexe, Bolsonaro vai fazer para nós? Eu vou me não despedir. mexe no Pix que dá problema, hein? Não mexe no Pix que dá problema. Seria um caso sério. Eu vou me despedir por aqui, esperando que eu me lembre que eu não esqueci de trazer dos Estados Unidos as instruções sobre como fazer a gravação do nosso YouTube, mas espero que tudo saia bem. Vou recorrer à cachola, à memória. Olha aqui, ficamos por aqui até a próxima sexta-feira, então, já na véspera, né? Praticamente na véspera da Copa do Mundo. E parabéns ao João Fonseca. Parabéns. Parabéns ao João Fonseca. Fracasso. Tá, um abraço para você. Semana aí para todo mundo. Olha a minha raquetinha de tênis, olha. Beleza. Tam, tam, tam. Um abraço, pessoal. Tá por aqui.